Chegou a hora da gente conversar um pouquinho. E nesse vídeo eu quero te explicar de uma forma bem simples como que você pode ter uma vida boa, uma vida plena, uma vida com resultados em áreas que para você são sempre áreas muito problemáticas. E como que você pode ter essa vida de resultado mesmo tendo TDAH sem remédio químico? Que, vamos combinar, né, gente? Além de atrapalhar e muito a sua vida, também podem mudar a sua personalidade, prejudica todo o seu sistema imunológico, muda o seu peso, uns para mais, outros para menos e mais um monte de efeitos colaterais. Mas não é somente ficar sem tomar remédios. Não é só isso. Mesmo você ficando sem tomar remédio químico, você podendo ter o seu foco, a sua disposição, parar de procrastinar, ser muito menos esquecido, que eu sei que é um problema para você, enfim, ter a vida com resultados, sem nenhum dos gatilhos tão comuns aos TDAHs. E olha, eu posso te garantir, é possível. Eu já tive esse resultado com muitos dos meus pacientes, interagentes, como eu gosto de falar. Eu tenho esse resultado com a minha filha, então pode ter certeza que você também pode ter esse resultado. Você precisa melhorar em qualquer área da sua vida, de repente áreas que o TDAH te prejudica demais. Ou ainda, se você já toma remédio químico e já observou, já tem visto o malefício que ele te traz. Ou, tem mais uma coisa, o preço alto que o seu corpo, ele tem pago pelo benefício que esse remédio químico tem feito, que esse efeito dessa droga tem feito. Se você é essa pessoa, assista esse vídeo com bastante carinho, com bastante atenção e até o final, de repente, pode ser que você encontre aqui nesse vídeo algo que vai transformar a sua realidade, algo que vai mudar a sua expectativa. Isso é o que eu pretendo com o método IMAS, é que você consiga resolver todas as suas fragilidades que o TDAH te trouxe ou te traz de uma forma natural, uma forma não invasiva, verdadeira, sem ser somente um treinamento, de repente, da mente, como a gente vê muito por aí. Isso não é de uma hora para outra. Não é simplesmente trocar o remédio por um chá ou por um suplemento natural. É um caminho. E é um caminho que te espera, que está aí, ó, de braços abertos. E que eu quero que você chegue. Para quem é esse método, Andréia? Quem é que pode fazer esse método? Será que esse método é para mim? Será que esse método é para o meu filho? É para minha filha? Bom, eu acho que esse método faz muito sentido para determinadas pessoas. Que pessoas são essas? Primeiro, se você não gosta de remédios químicos. Claro, você é o primeiro dessa lista, é o primeiro desse grupo. Sabe, aquela pessoa que ao receber o diagnóstico, não é tanto o diagnóstico que incomoda, mas o que mais te preocupa é justamente tomar remédio a vida toda, tomar remédio químico. Às vezes você nunca tomou nem dipirona e ao constatar que tem aí o transtorno, acaba sabendo que tem que tomar remédio. Esse método é para você. Ou para você que toma remédio químico, já está tomando, só que não está se adequando, está tendo muitos efeitos colaterais. Está perdendo peso ou está ganhando peso? Já notou que mudou a sua personalidade? Ou ainda está com medo das consequências do remédio? O remédio tem consequências. Esquizofrenia, bipolaridade e tantas outras. Ou se você já está vendo que vai ter que aumentar a dose cada vez mais, então esse método é para você. Ou você que ainda não tem diagnóstico, mas tem todos os sintomas. Você se identifica com todos os comportamentos do TDAH, mas você não está querendo o diagnóstico também. Você não quer ir no médico, não quer ter um remédio químico, não quer ter um acompanhamento, só que você quer melhorar, você quer performar, você quer passar a ter mais atenção, você precisa passar em concursos, você precisa melhorar suas notas, você precisa melhorar os seus relacionamentos, precisa melhorar na escola, quer parar de perder as coisas, não quer mais interromper as pessoas
comportamentos tão comuns no TDAH. Se você é essa pessoa que não quer ir no médico, mas já se identificou com hiperatividade, com desatenção, esse método é para você. Mas tem um quarto grupo ainda. Você que está precisando performar, você que está precisando parar de procrastinar, você que está precisando de atenção, de melhorar o foco, de melhorar as relações no trabalho. Para você que está cansado de ser chamado, de repente, de preguiçoso, de preguiçosa, sabendo que você não é. Muitas vezes você que está sendo chamado aí de uma pessoa relaxada, relaxado, e você sabe que você não é nada disso. Esse método então é para você. De repente, você às vezes é chamado aí pelo seu cônjuge ou até pelo seu namorado de uma pessoa imatura, de uma pessoa imaturo, está sendo prejudicado? Então, esse método é para você. Mas tem ainda um grupo de pessoas que têm filhos com esses comportamentos e está meio perdido, não está sabendo para onde ir. Gostaria de conhecer uma outra via, um outro tipo de ferramenta que pudessem trazer os mesmos resultados rápidos que o remédio químico traz. Esse método é para você. E finalmente, para você que trabalha em lugares como escolas, consultórios, você que é estudante de psicologia, de pedagogia, você que trabalha em centros de recuperação de adolescentes em conflito com a lei, para você que trabalha em ONGs, ou profissionais liberais, como médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas, pastores, pastoras, assistentes sociais, ou qualquer pessoa que gostaria de encontrar um recurso a mais, sabe? Aquele algo a mais, aquele recurso a mais, quando você se deparar com casos de TDAH. Esse método é para você. Deixa eu te mostrar que isso é possível. Olha só, esses daqui são alguns prints de alunos do método, de pessoas que fizeram e conseguiram resultados. Resultados para falta de leitura, resultados para falta de foco, resultados para notas baixas, para o sono ruim. Olha que legal. Resultados, gente, resultados são assim. Uns mais rápidos, outros mais devagar. Vai depender de organismo. Agora, tem algo que depende muito, é do engajamento. Podem ter certeza que o resultado vem, mas o engajamento é tudo. Mas por que isso? Por que eu resolvi entrar nesse universo do TDAH? Por que eu resolvi entrar nisso? Agora eu vou te falar, senta que lá vem a história. Olha, gente, eu acredito que a minha primeira experiência com algo relacionado à hiperatividade veio há mais de 20 anos atrás. Veio com a minha filha. Então, é uma dor minha. A minha filha do meio, chamada Esther, ela era muito hiperativa. E eu me lembro de várias vezes ter ido ao pediatra dela e pedir algo que acalmasse, sabe? Ai, por favor, tem algo que acalme porque eu não aguento. Gente, a minha sorte nessa época foi esse pediatra. Eu era extremamente leiga em assuntos voltados à naturopatia, né? Eu não tinha essa ferramenta da alimentação como algo que curava, que é a trofoterapia. Eu não tinha o acesso a essa suplementação inteligente, né? E esse anjo de pediatra, embora também não entendesse muito de suplementação, ele entendia de como os remédios faziam mal. Na época eu não via que ele não entendia de um lado, mas entendia do outro. Hoje eu vejo isso. E ele mostrava o prejuízo, olha, há 20 anos atrás, que o remédio trazia. Então foi maravilhoso, porque ele nunca me encaminhou ao neurologista. E ele era categórico, que aí vai, mas não com o meu encaminhamento. E também nunca deu um remedinho para acalmar. Nossa, quando eu penso que lá atrás eu já poderia ter ajudado muito a minha filha, né, de uma forma mais efetiva, com todo o conhecimento que eu tenho hoje, com suplementos, com alimentos, enfim, com esse método fantástico que eu criei aqui, mas na ocasião me faltava esse conhecimento. Aí eu precisei de outros recursos que eu também trouxe para o método.
Então ela fazia terapia, eu precisei de muita paciência, eu precisei mentorear a minha filha, eu precisei muitas vezes arrumar aula particular para ela, eu precisei de muita oração. E teve algo que foi assim divisor de águas. Desde muito cedo eu incentivei a leitura. Nossa, foi ótimo, foi um divisor de águas, porque ela se apaixonou pela leitura muito cedo. E isso tornou o processo um pouco mais fácil. Mas veja bem, ela se apaixonou pela leitura porque esse era o hiperfoco dela. Porque naquilo que ela não tem hiperfoco, nossa gente, sempre foi um grande problema. Por quê? Não faltava inteligência, faltava foco em assuntos que ela não gostava, em assuntos que ela não tinha o menor interesse. Porque se era algo voltado ao seu interesse, o interesse dela sempre foi na área de humanas. Então ela deslanchava, tá? Ela deslanchava, ela ia bem, nossa, ela era a melhor. Porém, eu, como mentora, como mãe, tinha a obrigação, e isso não é uma coisa fácil, em fazer com que ela também tivesse e fizesse bem feito aquelas coisas que ela não gostava. E isso é muito importante, já é um spoiler do método para você. Hoje ela tem 21 anos e ela está no último semestre de uma graduação que ela ama. Ela é uma aluna brilhante, mas eu só consegui ajudar ela efetivamente após eu ter criado um método. Antes foi bem sofrido, foi bem doloroso. Já bem mais ambientada com a realidade do TDAH, eu iniciei o meu trajeto há 20 anos atrás, né? Aí eu fui conselheira tutelar. Eu fui conselheira tutelar de uma cidade do interior de São Paulo. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui o primeiro dia do meu trabalho no conselho tutelar, porque isso nunca vai sair da minha mente. Eu estava lá só observando, eu ainda não tinha tomado posse, mas a gente precisava estar um pouco integrada, né, sobre o que ia acontecer ali. Naquele dia que eu estava lá só observando, era quase 17 horas. E o conselho tutelar estava lá, né, quase fechando, e veio a polícia e trouxe uma criança. Eles tinham essa consciência de que o conselho tutelar era criança de polícia, polícia de criança. Na verdade, nada disso. Era uma criança que tinha furtado 2 chocolates, um todinho e um sabonete. Gente, eu nunca esqueço. Olha só, até hoje, hein? Eu nunca vou me esquecer do medo na carinha daquela criança. Isso nunca vai sair da minha mente. Foi, olha, um belo batismo. Eu não tinha muito jeito, eu nem sabia muito quais palavras que eu poderia usar naquele momento. As conselheiras estavam lá conversando com o policial e tal, e como conselheira, uma coisa nunca me faltou: o bom senso. Naquele momento eu não tinha o conhecimento, né, do que fazer, mas eu tinha o bom senso. Ele permeou a minha vida toda e me ajudou muito naquele momento ali, porque eu não podia agir ainda como uma profissional, eu ainda não tinha sido empossada. Eu só podia dar uma ajudada, conversar. E eu conversei com aquela criança, eu já conversei olhando nos olhos, e eu mostrei para ela que ela não precisava ter medo. Isso foi imprescindível para a gente ter um diálogo. Não foi tão difícil o resto. Com ele mais calmo, a turminha ali do conselho contatou os pais e todo o procedimento então foi feito. E aí, você pode me perguntar, Andréia, mas o que isso, o que esse fato, o que esse primeiro atendimento seu no conselho tutelar tem a ver com TDAH? No caso específico, quando eu fiz o atendimento aí da família, né, esse assunto veio à tona. Foi justamente a justificativa dos pais quando ele disse que aquela criança então tinha TDAH. Olha que interessante. Então já foi aí uma outra situação com déficit de atenção, com hiperatividade. E a partir daí, gente, o TDAH fez muito parte da minha vida. Nossa, lá no conselho foram inúmeros atendimentos, encaminhamentos, brigas. Eu era meio briguenta, eu não gostava que judiasse das crianças. Frustrações? Nossa, eu tive muitas. E as frustrações sempre me ajudaram também, tá? Pode ter certeza de uma coisa: as famílias, as instituições de ensino, a medicina tradicional, gente, elas estão todas perdidas. Muitas vezes elas estão correndo de um lado para o outro, não tem resolutividade, ou
O que é pior, né, gente? Dopam, minam, com o quê? Com remédio. Fazem isso com as nossas crianças. O poder cognitivo de muitas crianças estão sendo minado. E eu, vou ser sincera, eu não culpo ninguém, não. Na minha visão, não tem culpados, apenas desinformados. Quando eu percebi isso, eu entendi que eu precisava estudar e desenvolver, então, esse método. Feito isso, eu entrei num outro universo, no universo dos naturais. Eu me desenvolvi nesse universo. Me tornei naturopata, terapeuta quântica, ênfase na fitoterapia, na suplementação inteligente. E a partir daí, eu desenvolvi esse método maravilhoso. Então, hoje, eu consigo ajudar de verdade, com muito mais clareza, com assertividade, em protocolos que fazem muito sentido para estabilizar ou para integrar um tratamento, independente se você já faz algum tratamento. E por isso também eu resolvi colocar à disposição esse método, porque eu vejo diariamente o resultado dele. Eu resolvi ajudar, não só a nível de consultório, como eu faço hoje, mas de uma forma que eu também conseguisse alcançar muito mais pessoas. Alcançar você que está aí me assistindo. Porque através dos resultados palpáveis, eu vi que era possível. E eu quero que você entenda uma coisa. Se é possível para uma pessoa, se foi possível para minha filha, nossa, é muito possível para você também. Eu assisto e caminho com famílias e pessoas que a partir de mudanças, a partir de um engajamento real, porque, gente, não tem milagre, tá? Não é trocar um remédio por um suplemento, não. A partir de um engajamento, e isso tem que ficar claro, você pode ter todos esses resultados também. De repente você pode falar, Andréia, tomar um chazinho não é para mim. Ou, de repente, você pode até dizer, Andréia, eu não acredito na física quântica. Quanto à física quântica, eu sempre até falo para os meus pacientes, olha, você não precisa acreditar. O seu organismo acredita. E isso já é mais do que suficiente. Vamos começar a entender por que o método IMAS é um método tão maravilhoso. Primeiro, porque ele identifica o problema. Principalmente aquilo que vai impossibilitar o método de dar certo. Olha que interessante. Identificação, gente, eu acho que é o início de tudo. Por quê? Porque vai ser justamente o que vai determinar o resultado. Por que muitas pessoas não têm resultados com tratamentos naturais? Muita gente me questiona isso. Justamente porque não fizeram essa identificação. Então, o primeiro passo do método é a identificação, porque dessa forma não vai ter como dar errado. Ainda que você não acredite no chá, ainda que você não goste de tomar chá. Gente, pode ter certeza que o método, o resultado vem. E ó, não é porque eu tô falando de chá que o método é tomar chá, tá? Eu tô só fazendo uma brincadeira, uma alusão. Chá tem alusão com natural, mas não se preocupe, o método não é tomar chá, tá? Mas automaticamente o resultado vai vir. Depois que a gente trabalha a identificação, nós vamos para a mudança, ó, IMAS, né? Então, identificação, mudanças. Mudanças que são necessárias. A gente já falou, não é milagre. A gente vai ter que fazer mudanças. Por exemplo, se você não gosta de atividade física, vai ser difícil a gente conseguir um resultado. Vai ser difícil a gente fazer com que o método funcione. Ah, Andréia, eu até gosto, mas eu não consigo. Eu começo e eu não termino. Eu começo e não vou para frente. Ok, por enquanto, basta você entender que você vai precisar de atividade física, que essa mudança vai ser necessária para a gente estabilizar a sua mente, tá? O conseguir é um outro passo, porque o próprio método vai te ajudar nisso. O próprio método vai te transformar numa pessoa que não procrastina tanto, que começa e vai para frente. Olha que bacana. O terceiro passo, né, vem a alimentação, tá? Então, alimentos como fritura, como chocolate,
precisam ser modificados, né? A gente vai ajudar você a reformular, a entender o que te faz mal, o que te faz bem. E não ache que você pode melhorar qualquer problema da sua saúde sem melhorar a sua alimentação. Não tem como. Se você acha isso, que é possível melhorar a saúde sem melhorar a alimentação, olha, você pode até desligar o vídeo, nem precisa avançar. Porque aqui nesse método a gente procura pessoas engajadas com a evolução, com a estabilidade do TDAH, com a saúde. Se você não se vê, não se enxerga comendo comida de verdade, se você só se enxerga comendo salgadinho, fritura, produtos alimentícios, então é melhor ir para o remédio químico, porque daí não tem diferença, você já está se intoxicando com os alimentos, né? E finalmente, a última vertente do nosso método, que é a suplementação. Andréia, aqui entra o chá então? Não, gente, de forma nenhuma. Você pode tomar chá, nós vamos falar de vários deles, mas não é assim que o método funciona. O método funciona com a medicina integrativa. O que significa? Significa que eu integro várias ferramentas. No início, eu usava só alimentação, plantas e alguns suplementos. E olha, não eram todos. Mas os resultados, gente, demorava demais. Tinha pessoas que não chegavam nem a ver porque perdiam a paciência. E muitos deles são impacientes, imediatistas, né? Então, eu comecei a melhorar esse resultado a partir do momento que eu coloquei a física quântica como a cereja do bolo. Aí, quando eu integrei a física quântica, foi fantástico. Na verdade, foi exponencial os resultados. Foi verdadeiramente um divisor de água no método. Esse método, gente, ele vai revolucionar a sua vida. Você quer ter uma noção? Só para você ter uma noção. Um exercício simples. Para tudo o que você está fazendo. De repente esse vídeo está cansativo. Para ele. Para ele, vai na sua rua, ou na rua do seu trabalho, ou de onde você estiver, e dá uma volta no quarteirão. Um exercício simples. Dá uma volta no quarteirão. Volta, faz 2 polichinelos. Muito bem. Agora você lê 15 linhas de um texto qualquer e volta a fazer o que você estava fazendo. Você já vai ter uma melhora significativa. A sua atenção já vai voltar completamente. Se um exercício pode te ajudar, imagina o método todo. Imagina quando você colocar tudo em prática. Gente, quando eu coloquei a frequência nesse método, frequência do CBD, frequências aí de diversos outros minerais, muitas outras coisas que você vai conhecer, nós tivemos a completa estabilidade, nós tivemos a completa melhora. Você não tem noção, ele é realmente revolucionário. É só você se engajar nele, é só você ter visto sentido nas coisas que eu tô falando. O resultado vem. Se você conseguir um resultado a partir desse movimento que eu te pedi para fazer agora, faça ele de novo. Faça ele quando você não estiver conseguindo foco. Você vai ver, vai voltar como mágica. Aí sim, um pouquinho de mágica, mas na verdade é método. Faz parte do método. Se ele te melhorar, imagine o método todo. Para que esperar? Se você viu sentido nas minhas palavras, sem mais delongas, eu te convido a clicar nesse link, a entrar comigo, a fazer parte dessa família maravilhosa que é o Método IMAS. Você vai encontrar muita gente ali igual a você, com resultados, você vai caminhar, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você. Enfim, se fizer sentido para você as palavras que nós colocamos aqui, eu te convido para você fazer isso agora. Clica nesse link, entra nessa comunidade, entra nesse método. Vem comigo. Ó, tô te esperando, hein? Para de procrastinar. Clica agora, tô te esperando do lado de cá. Até mais, gente.